Boa tarde, rapaziada. Aqui é o Gelson na voz e vamos fazer uma meditação aqui na palavra. Uma meditação no Salmo 50. Vamos lá. Meditação no Salmo 50. Fala, Salmo 50. Salmo de família de Asaf. Fala, Senhor, ó meu Deus supremo. Convoca toda a terra, do nascente ao poente, desde Sião, perfeita em beleza. Deus resplandece. Nosso Deus vem certamente e não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo, e os céus proclamam a sua justiça. Pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou o Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos seus holocaustos, que você sempre me oferece. Não tenho necessidade nenhuma de novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes, e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu, e tudo que nele existe. Desculpa pela leitura, rapaziada. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da tua angústia. Eu livrarei e você me honrará. Mas ao ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis, ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com os adúlteros você se mistura. Sua boca está cheia de maldade, e a sua língua formula fraude. Sabia que isso ia acontecer. A sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que esquecem de mim, vocês que esquecem de Deus. Considerem isto, vocês que esquecem de Deus. Caso contrário, eu os despedaçarei sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Aqui a palavra foi bem clara. Vamos repetir algumas coisas aqui.
Deus diz aos ímpios: que direito você tem de recitar as minhas leis? Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não se consideram ímpias, mas acabam sendo ímpias da mesma forma. Somente aqueles que são fiéis e são retos na palavra poderão ter a salvação de Deus e livra. Essa parte aqui, a mensagem que eu quero trazer para vocês é que de nada adianta você pregar a lei e o amor de Deus se você não pratica e se você continua vivendo na prática do pecado. Se você continua vivendo na mentira, na hipocrisia, porque você não vai ser salvo e se livrar das consequências só porque você fala coisas bonitas, porque você dizima na igreja, ou porque você, sei lá, não falta um culto. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não olha a forma que a gente trabalha, mas sim do porquê que a gente trabalha. Qual é o nosso objetivo com isso? Qual é o nosso objetivo com isso? A grande questão não é a forma que a gente trabalha, como que a gente faz a obra, mas por que a gente está fazendo aquilo. A gente pode muito bem impressionar as pessoas quando a gente faz uma missão, por exemplo. Mas só Deus sabe o que realmente fica no nosso coração. Só Deus sabe o que realmente se passa na nossa cabeça. Só Deus sabe as nossas verdadeiras intenções por trás de tudo aquilo que a gente faz. Por trás de tudo aquilo que a gente faz. Tu não vai plantar uma pimenta pensando em colher um morango. Se tu planta uma pimenta, tu vai colher a pimenta. Se tu planta um morango, tu vai colher um morango. Tu vai colher um morango. Ser perdoado por Deus não significa que a gente vai deixar de passar por dificuldades. O próprio Jesus afirmou isso, que no mundo teríamos aflições e que seríamos perseguidos. E então, cara, fazer as obras, parecer cristão, não é sobre parecer cristão. É sobre realmente viver uma vida de santidade. É sobre realmente viver uma vida honesta, uma vida verdadeira, uma vida que tu não apenas impressiona as pessoas, mas também uma vida que tu agrada a Deus. Uma vida onde as pessoas possam ver Cristo através de ti, das tuas ações, e não simplesmente parecer cristão para elas. Então, a meditação que eu estou falando aqui a mensagem dessa meditação aqui se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, de nada vai adiantar você falar repetidamente as leis de Deus. De nada vai adiantar se você continua vivendo na prática do pecado.
De nada vai adiantar se você continua no erro, se você continua... Na verdade, a questão não é nem sobre a prática do pecado em si. A grande questão é a pessoa que prega as leis de Deus e não pratica. Sei lá, a pessoa fala sobre ler a palavra e orar, mas a própria pessoa não lê a palavra e nem ora. O que por si só já é um grande ato de imprudência. Eu vou ler essa parte aqui só para ficar bem claro para vocês. Mas ao ímpio, Deus diz, prestem atenção. Salmo 51, versículo 16. Mas o ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis, ou de ficar repetindo a minha aliança? Vocês conseguiram entender isso daqui? Que existem muitas pessoas dentro das igrejas, não todas, não é toda a igreja que tem esse tipo de pessoa. Realmente tem igrejas que são boas, igrejas que fazem tudo que está na palavra, mas dentro das igrejas, alguns irmãos acabam que estão na prática do pecado. Eu mesmo sou um exemplo. Eu ainda tô viciado em pornografia. Sim, eu ainda tô viciado nesse vício, mas eu tô lutando e orando todos os dias para que eu possa me livrar desse vício maldito e nunca mais olhar aquele tipo de coisa de novo na minha frente. Oro também por aqueles que passam pela mesma situação que a minha. No meu caso é uma doença, isso não é desculpa, mas sim, vício é uma doença, vício em pornografia é uma doença. E eu vou fazer um vídeo falando sobre disso depois. Mas voltando a falar sobre a hipocrisia dentro das igrejas, o que o versículo 16 do capítulo 50 de Salmos quis dizer aqui, o versículo 16 do Salmo 50, não adianta nada você recitar leis de Deus, você pregar, você fazer uma coisa toda bonitinha, toda coisadinha, mas no final você nem se importa de verdade, porque no final das contas você é um ímpio que não se importa com as coisas de Deus e quer se parecer cristão na frente dos outros, quando na verdade você continua vivendo na prática do pecado e nem se importa com Deus de verdade. Você só quer se aparecer nas pessoas porque você quer atenção, você quer visibilidade, principalmente nos dias de hoje. Nós sabemos que para os influenciadores, visibilidade é dinheiro. Eu não vou mentir para vocês não. Eu tô aqui para falar a verdade. Visibilidade é dinheiro. Existem muitas pessoas que falam coisas na internet. Sei lá o que. Eu sou de Deus, eu sou cristão. E tem vídeo que eu simplesmente fico assim, de boca caída, de queixo caído. Vídeos do tipo características da varoa que me atrai. Características do varão que me atrai. A pessoa só tá impondo os desejos ali dela. Tipo, a gente sabe que a maioria das coisas que estão ligadas com os nossos desejos carnais estão ligadas com o pecado.
Aí tipo, esse negócio de ficar chamando a menina de varoa, o cara de varão, características de varão que não atrai, que me atrai. Tu não tá sendo cristão tu não tá sendo cristão só porque tu tá falando a palavra varão. Eu vou ali com uma prostituta, aí eu chamo ela de varoa. Pronto, prostituta, ao invés de transar com prostituta, pronto. Eu não tive relações sexuais com uma prostituta não, eu tive relações sexuais com uma garota, com uma varoa. Só muda o nome, varoa. Tu acha mesmo que eu vou estar alegrando, que eu vou estar agradando a Deus, me relacionando com uma prostituta só porque eu tô chamando ela de varoa? Os caras, eles estão impondo os desejos deles. Eles estão impondo os desejos carnais dele, falando palavras que muito crente usa, achando que Deus não vai fazer nada com eles. Irmão, acorda. Irmão, abre os olhos. Irmão, a gente não quer saber quais são as características que te atraem na varoa, no varão, e coisas que te atraem em menina da igreja. Tem muita gente que faz piada em moral por causa disso. Você quer pegar no cajado do varão, meu irmão? Esse tipo de coisa é coisa que se passa piada com as coisas de Deus. Cadê aquele pensamento de temor? Cadê aquele pensamento da volta de Jesus? O pessoal tão perdendo o temor a Deus, mano. Eu sei que isso é profético. E muitas pessoas realmente... A Bíblia diz que muitos vão perder o temor a Deus mesmo. Mas eu tô aqui para falar para vocês que estão me ouvindo. Eu acredito que nesse momento Deus está me usando para mostrar para vocês a oportunidade de abrirem os olhos e verem que não é porque você fala palavras conhecidas que a maioria dos crentes falam que Deus vai passar a mão na tua cabeça quando tu pecar. Não vai, mano. Não vai. Abre os olhos. As coisas de Deus não é coisa que se brinca. Nossa, aquela varoa ali chama muito minha atenção. Ela é muito bonita. Mano, isso daqui é uma verdadeira zombaria com as coisas de Deus. Isso daqui é uma verdadeira zombaria com as coisas de Deus. E não me entendam mal. Não é pecado um homem gostar de uma mulher. Não é pecado uma mulher gostar de um homem. Mas se a pessoa usa das coisas de Deus, usa da sua conduta de crente, do seu perfil de crente, para ficar falando esse tipo de coisa, você vai estar sujando a imagem de todos os crentes. Você vai estar sujando a imagem de todo mundo que é cristão. É por isso que Deus fala no Salmo 50, no versículo 16: que direito você tem de recitar as minhas leis? Irmão, acorda. Não viva nessa ilusão. Você não vai escapar de consequências só porque você fala coisas como varão, varoa, ou fica falando palavrões de crente, como por exemplo, sua serpente, sua esposa de Jezabel, seu laço do passarinheiro. Não interessa, você vai estar ofendendo a pessoa do mesmo jeito, e a própria ofensa é pecado. Então, não caia nesses papos dessas pessoas. Não pareça crente. Não tente parecer crente na vida das pessoas. Tente agradar a Deus através da sua fé, porque você não veio nesse mundo
para agradar as pessoas, mas sim para agradar a Deus. Muitos MCs, cantores, vivem uma vida de promiscuidade e mesmo assim eles conseguem agradar um monte de gente. Você consegue entender o tipo de gente que essas pessoas agradam? Esse tipo de gente eu não quero agradar. Eu veio para esse mundo para agradar a Deus e eu creio que você também veio para agradar a Deus. Não se importe em agradar as outras pessoas. Agrade somente a Deus. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Por que você acha que vai conseguir? Agradar você pode até agradar, mas não vai ser pelo motivo certo. Quer agradar alguém? Agrade a Deus. Não fique se fazendo de crente. Não fique falando coisas como varão ou ficar falando ofensas, entre aspas, bíblicas. Não ofenda ninguém. Não fique falando varão quando estiver dentro da igreja. Seja você mesmo, cara. Fale da sua forma. Mostre naturalidade e não falsidade. Eu sei que o seja você mesmo não é uma coisa tão boa assim, porque Jesus falou: negue-se a si mesmo e siga-me. Mas eu não quis dizer isso. É claro que Jesus nos ensinou a negar a si mesmo, negar a nós mesmos. Mas o que eu quis dizer com seja você mesmo? Eu não tô falando pra tu não se negar. Tu tem que se negar a cada dia, cara. Quando eu falei seja você mesmo, é pra ter naturalidade. Quando tu vê um cliente, não fica falando varão, 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 e aí varão. Tu fala como crente só porque tem outro crente. Fala do jeito que você fala mesmo, mano. Haja natural. Antes um natural que incomoda do que um falso que agrada a todos. Seja natural. Seja do seu jeito mesmo. Se importe apenas em agradar a Deus. Porque mesmo que sejam poucas as pessoas, vai ter pessoas certas ao teu redor. Pessoas que assim como você temem o Pai e assim como você estão procurando o caminho certo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse vídeo aqui ajude alguém. Eu tô indo nessa e um beijo do Magrelo.